Bom, agora sim. Então, na verdade, lembrando, né, que nós estamos estudando aquele processo de esquizofrenia, e ali toda a questão envolvendo a obsessão, envolvendo os distúrbios que levam o espírito a se desequilibrar tanto. É, e assim, como a gente falou, apesar de ser um caso assim, você fala, esquizofrenia, um processo psicótico mais extremo, gente, mas houve um caminho para se chegar até lá, né? Esse caminho não foi, a pessoa não desenvolveu de repente, sei lá, é muito comum você ter desenvolvimento desse tipo de problemas, sei lá, a partir dos 19, 20 anos, né? De 20 até 35 anos é mais comum, digamos assim. Qualquer época pode acontecer, mas é mais comum nessa idade. Aí, de repente, a pessoa com 25, 26 anos desenvolve um processo esquizofrênico, é, uma psicose dessa. Aí você vai dizer assim: mas houve uma caminhada para chegar até aí, no passado, possivelmente. Então, assim, houve um desequilíbrio desse espírito. E esse desequilíbrio, muitas das vezes, começa com pequenas coisas. Ele não começa num grande equívoco. É um somatório de pequenos erros e pequenas transgressões do nosso comportamento em relação à lei divina. Vão gerando conflitos, aí vão gerando as neuroses. Observem como esse processo ele é mais assim sutil às vezes do que nós imaginamos. Por exemplo, você começa com um processo de ansiedade generalizada. Aí você não trata, não procura saber, não procura resolver isso. Ora, uma ansiedade generalizada, ela pode levar ao medo, ela pode levar digamos assim, a cognições, né? A produções de pensamento, no sentido mais assim racional, desordenados. A ansiedade, frequentemente, se ela não tratada, pode desencadear uma depressão. Essa depressão, por sua vez, eventualmente, é uma minoria, mas ok, ok, Laís. É, e aí o que que acontece? Muitas das vezes, nós estamos com um caso agora em que nós temos a depressão com um distúrbio cognitivo, tá? Que na verdade o diagnóstico seria uma bipolaridade, um transtorno bipolar, né? Uma depressão com um distúrbio de humor, a pessoa fica triste, ora ela entra no distúrbio maníaco, que é, na verdade, um mau funcionamento cognitivo, que é um passo para a psicose. Então, às vezes, aquele processo, se também não for tratado, e quando eu falo tratado, é no sentido médico, né, psiquiátrico, no sentido psicológico, no sentido espiritual, ele pode, com o tempo, vir a descambar aquela desorganização mental para uma psicose mais grave, que às vezes não vai acontecer nessa vida, mas ela pode, eventualmente, se não também não tiver um procedimento no plano espiritual, se a pessoa continuar se fechando em torno do seu próprio ciclo de ideias, ela acaba descambando para um processo de psicose, né? Então, em geral, a psicose ela é uma desagregação, especialmente cognitiva, mas também emocional, né? Que a gente observa isso também, que ela chega a esse ponto depois de uma longa etapa. Então, quando a gente está estudando esquizofrenia, a gente acha que é um troço que, mas isso é um caso em 1.000, um caso em 500. Mas é um caso em 500 que, na verdade, o caminho para chegar até lá, muitas pessoas hoje se encontram em situações de neuroses, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, fobias, transtorno obsessivo compulsivo, que são, assim, relativamente comuns, tratáveis normalmente de uma maneira não tão complexa, dá para se tratar bem, com um tratamento holístico, mas se você não trata, e a gente vê muitas pessoas que deixam esse processo, ele pode chegar a se desencadear num caso como esse. Então, essa é a importância de se conhecer tanto os casos mais simples, as situações mais simples, por exemplo, uma obsessão simples, de repente, uma ansiedade e tal, até um caso mais complexo como esse, tá? Muito bem. Então, dando continuidade aqui, quem que poderia fazer a leitura para a gente dessa passagem, desse parágrafo, né? Havendo grande material a meditar. Rosana lê para a gente aí, Rosana? Ou
Reinaldo, de repente? Tô procurando. Qual página? Ah, mas aí no meu é 155, né? Mas esse livro aqui, ó. Agora eu não sei, né? Depende da edição, né? Como é que chama? O parágrafo? É Havendo grande material a meditar. Tá na 151. Tem essa passagem também na 151. Varia muito de. Você quer fazer aí, Mônica? Você consegue fazer aí? Posso ler? Pode? Então, Ah, Mônica vai fazer já então, tô. Rosana. Depois você faz a Pode, próxima. não, pode deixar ela ler, Zé. A Rosana Pode já achou? ler. Achou Não, já? Rosana, pode Achei. ler. Tanto faz, gente. Vamos lá, Rosana. Aqui. Havendo grande material a meditar, silenciei, dando lugar a que o nosso instrutor dialogasse sobre outros temas com um generoso, simpático e sábio anfitrião. Ele levou-nos a um quarto no qual se encontrava enfermo igualmente em camisa de força, que se estorcegava, balbuciando palavras desconexas, os olhos projetados além das órbitas e com manifestas características de uma convulsão de largo porte. Poucos minutos após chegarmos, ele atingiu o clímax dos espasmos, tombando no solo e contorcendo-se dolorosamente, enquanto espumava, rilhava os dentes cerrados. A expressão da face congestionada era terrível, traduzindo um sofrimento incomum. Automaticamente, pusemo-nos a orar, envolvendo-o em vibrações de reconforto e apaziguamento, enquanto o Dr. Ximenes socorreu com passes bem direcionados, diminuindo a intensidade da ocorrência até o momento em que a serenou. Os esfíncteres relaxados permitiram a eliminação de substâncias urinárias e fecais. De imediato, um auxiliar de enfermagem foi convocado ao auxílio e à higienização, colocando o paciente no leito, ainda adormecido, enquanto se providenciava o asseio do ambiente. Estamos diante de um distúrbio misto, muito grave, falou pausadamente Dr. Ximenes. O transtorno fisiológico leva-o à desorganização do raciocínio, à irreflexão, à alienação. Estando, porém, lúcido em espírito, dá-se conta da perseguição de que se vê objeto, apavorando-se e transmitindo ao cérebro desregulado as emoções que não tem como exteriorizar com correção. Tenta articular palavras para traduzir o pensamento, e as neurotransmissões, torpedeadas pela inarmonia que as interrompe, não conseguem decodificá-las em oralidade lógica, transformando-as em ruídos e vocábulos desconexos. Sob os acúlios da vingança do inimigo, tenta fugir, mas permanece fortemente vinculado ao corpo estropiado, experimentando um horror que não pode ser definido. É nesse momento que, agredido fisicamente pelo desafeto, entra em convulsão, gerando um quadro típico de epilepsia em face das características apresentadas e dos efeitos orgânicos. No momento em que silenciou por pouco tempo, pude observar que o espírito vingador encontrava-se colado ao doente, como se estivesse acoplado da cabeça aos pés desde o cérebro, descendo pela coluna vertebral em atitude mental exploradora de energias e em comando total da sua mente entorpecida e envolta em sucessivas camadas de campos vibratórios degenerativos. A expressão de fúria e de prazer ante a vitória do desforço desenhava-lhe umas faces única, terrível. Na década de 1940-1950, retomou a palavra o psiquiatra desencarnado. O Dr. Ladislau von Meduna, em Budapeste, estudando os cérebros de esquizofrênicos e epiléticos, em suas notáveis e contínuas necrópsias, anotou algumas diferenciações entre eles, como resultado dos distúrbios de que foram acometidos. Essas diferenças levaram-no a defender a tese, na qual a esquizofrenia e a epilepsia excluem-se porquanto, encontrando-se instalada numa, a outra não se manifesta. Assim concluiu,
tendo em vista que a convulsão epilética produz a anóxia cerebral, impedindo o transtorno esquizofrênico, em razão dos resultados obtidos mediante as terapias realizadas pelo Dr. Sakel, através do choque insulínico e mais tarde pelo eletrochoque, ambos responsáveis pela ausência de oxigênio no cérebro, fator essencial no conceito da época para a recuperação da saúde mental. A tese encontra-se na atualidade totalmente ultrapassada. Diante de nós está um quadro de esquizofrenia real e de epilepsia não orgânica, de natureza espiritual, em que a ação fluídica do desencarnado sobre o cérebro do paciente encarnado produz-lhe a reação convulsiva. Caso a tese referida tivesse validade, essa convulsão, mesmo que de ordem psíquica, teria caráter terapêutico, quando, em verdade, é mais desgastante para o organismo do enfermo, que mais se abate pela perda das energias vitais ao processamento das forças orgânicas. Ambos os enfermos da alma encontram-se tão afinados que as nossas providências não podem violentar as leis que os unem, cabendo-nos o dever de compaixão para com os dois. Até quando soe o momento da desencarnação do hospedeiro, que provavelmente será liberado da constrição do seu temível adversário, que poderá permanecer ligado aos esposos carnais que explorou, em alucinação indefinível e prolongada. Muito O bem. doutor Foi? triste isso, hein? Nossa, não, o mais complicado, né, é você não ter, segundo o Dr. Ximenes, né, um processo de cura, né, em vista. Quer dizer, Pois é. isso é que é o mais difícil. Você vai conseguir, aquele tipo do caso que você pode amenizar o problema, o tratamento pode ser feito para amenizar, mas não vai conseguir realizar a cura. E pelo que ele coloca, essas convulsões são tão fortes, as epiléticas, que levarão, em um dado momento, à desencarnação do obsidiado. E aí a separação dos dois só vai ser possível nesse momento. Então, é aqui tipo caso que ele é assim, expiação mesmo, né? É aquele mecanismo expiatório. E nós vemos isso em algumas doenças também, em situações, que o que a gente consegue fazer, do ponto de vista da casa espírita, tá, é tentar aliviar o sofrimento de uma determinada pessoa. E a gente vê isso acontecer, tá? Tipo assim, por exemplo, nós temos casos em que a pessoa sofre muito, mas havendo a oração e havendo passe, né, e algum tipo de esclarecimento, leitura, palestra que ela possa assistir ou ela possa ouvir de casa, isso além de lhe dar esperança, de reforçar o entendimento desse processo, o reequilíbrio energético do perispírito dá a ela um pouco de forças para suportar mais um dia, digamos assim. Vejam, certos desequilíbrios orgânicos ou psíquicos, eles vão desequilibrar também o perispírito, porque os dois estão conectados. Quando você faz o passe, a reenergização e a dispersão fluídica de elementos deletérios que estejam ali no perispírito, você vai dar um alívio temporário. Se a pessoa não consegue mudar o seu padrão mental, ou se a doença é muito grave, uma doença kármica, onde há uma desestrutura fisiológica muito grande, o passe vai conseguir trazer um alívio para aquela pessoa. E o que é um alívio para aquela pessoa? Às vezes é uma noite de sono, entendeu? Às vezes, para uma pessoa, uma noite de sono, a diminuição de uma dor insuportável para uma dor suportável, para ela, é uma coisa maravilhosa. É difícil a gente imaginar isso, porque normalmente nós não lidamos com esse tipo de situação nas nossas vidas, né? Quase sempre a gente não lida, mas existem pessoas que vivem assim, com muitas dores. Tem pessoas que não conseguem dormir, ficam desesperadas porque não conseguem dormir. E aí você fez a oração intercessória, fez o passe, a pessoa conseguiu dormir uma noite, mas é só uma noite, é uma noite que ela conseguiu ter uma recuperação um pouco, né? Isso ajuda ela a manter a sanidade dela, entendeu?
Então, muitas vezes, o trabalho ele vai ser um trabalho de manutenção só, né? Não vai se conseguir, assim, ter a cura. E às vezes vai ter. Não cabe a nós, né? A casa espírita, isso. O o que irá definir esse processo é algo muito mais complexo, passa por instâncias de avaliação muito mais elevadas, né? Que nós não temos como conseguir saber de antemão, mas nos compete sempre tentar fazer o melhor. Nesse caso aqui, a gente observa que ele tem uma esquizofrenia que tem caráter orgânico, porque ela está impressa já no cérebro, nos desequilíbrios de funcionamento do cérebro, de certas áreas ou de certas do metabolismo cerebral. Quando a gente fala metabolismo cerebral, estamos falando da produção de determinados tipos de neurotransmissores também, né? Temos que também considerar como são essas conexões sinápticas, né, que estão formadas ali e que elas já foram sendo, digamos, gerados esses processos ou por um fator genético, no qual ele já encarnou em um corpo que lhe predispunha a isso, ou a própria presença desse obsessor por muito tempo foi lesando o cérebro dele. Então ele tem, nesse caso, ao que parece, esse rapaz, ele tem uma certa lucidez que pode ser variável, tá, gente? Lucidez, como me refiro assim, é quando ele se desdobra, tá? Durante o sono. Porque às vezes a loucura também é espiritual. Ele se desdobra e ele está desorientado. Continua desorientado no plano espiritual. Só que no caso dele, ele quando se desdobra, ele está lúcido. Pode ser que seja uma lucidez constante em desdobramento, pode ser que também ela flutue, tá? Porque às vezes o espírito fica ora entrando em surto, ora ele volta para a lucidez. Ora ele entra nesses estados, ora ele volta. E no corpo físico pode acontecer a mesma coisa, ou ele pode permanecer numa loucura completa. Então, mas de toda forma, é dito que ele se mantém num estado de lucidez quando ele se desdobra. Aí ele vê o obsessor, ele corre para dentro do corpo de novo. Só que nisso que ele toma esse choque do encontro com o obsessor e os próprios fluidos do obsessor desencadeiam o processo epilético dele, que não tem base neurológica. Vejam, a epilepsia não é uma doença mental, ela não é um transtorno mental, ela é um transtorno neurológico, né? E nesse caso, e frequentemente, não vamos dizer que todos os casos, né, não é que seja isso, mas com uma frequência razoável, os problemas de epilepsia estão relacionados a fatores de mediunidade. É bastante frequente você ter as duas coisas juntas, onde o obsessor se aproxima e desencadeia o fenômeno epiléptico, né? Até que aquele médium possa conseguir, se conseguir, educar a sua mediunidade, desenvolver os seus estudos, as suas reflexões, a sua prática de vida, de modo que esse espírito não tenha esse controle todo sobre ele, não tenha condições de exercer uma influência tão deletéria, porque esses surtos epiléticos eles são tão graves que no passado se faziam algumas cirurgias que foram propostas, onde você seccionava algumas áreas de comunicação do lóbulo temporal, das têmporas aqui com o restante do cérebro. Ora, você cortava a conexão entre os dois hemisférios cerebrais, era feita uma secção, mas essa do lóbulo temporal, seria uma espécie de lobotomia, ela era do lóbulo temporal, ela levava, a pessoa ficava meio que totalmente como se fosse um zumbi, vamos dizer assim, entendeu? Se acabava com a epilepsia, com aquelas descargas elétricas que eram dadas, mas em compensação o indivíduo também ficava totalmente uma pessoa sem nenhuma condição de pensar, de falar, de fazer qualquer coisa. Mas se também deixasse, ele morreria também dos sucessivos ataques epiléticos, que parece ser o caso aqui, né? Quem desenvolveu essa técnica foi um médico que ele foi até agraciado com o prêmio Nobel nessa época, esse neurologista, neurocirurgião. Só que depois isso aí se descobriu as consequências graves que foram tendo, né? E aí isso aí foi banido, essa prática desse tipo de cirurgia, né? Como nós sabemos. 4.1. Então vamos lá. Somos apresentados a um caso gravíssimo de obsessão e desorganização neurológica, levando à esquizofrenia. O paciente é portador de grave distúrbio esquizofrênico do tipo hebefrênico. Esse hebefrênico, gente, é aquele que desorganiza o pensamento, tá? Essa esquizofrenia hebefrênica.
que, como sabemos, tem como uma das principais características o pensamento desorganizado. Então, estando vinculado ao corpo, o paciente que espiritualmente se encontra lúcido não consegue expressar suas ideias, tá? Ou seja, quando ele está no corpo, como o cérebro dele não tem as conexões adequadas, corretas, ele não consegue expressar, apesar de ser lúcido em desdobramento, quando está encarnado, ele não consegue expressar essa lucidez, os pensamentos dele ficam desorganizados, porque não adianta, o espírito, ele não tem esse controle absoluto sobre o corpo, ele tem um controle parcial sobre o corpo. E o corpo influencia também, de uma certa forma, o espírito, uma influência também parcial sobre o que o espírito vai ser. É um caminho de mão dupla, né? De influências. Então, se o cérebro está desorganizado, o espírito não vai ficar bem. Ele não consegue se manifestar plenamente. E nos casos onde essa lesão ou essa disfunção é muito grave, geralmente são provas e expiações já planejadas antes do processo reencarnatório, que não tem muito o que se fazer, como nós comentamos, a não ser remediar essa situação, diminuindo esse sofrimento, essa dor, e criando ali, digamos, desenvolvendo essas sementes da cura que vão se manifestar mais à frente, tá? A lesão é basicamente no cérebro, no funcionamento do cérebro, de áreas específicas e da comunicação sináptica, ou por neurotransmissores de diferentes áreas que precisam trabalhar em conjunto para que o pensamento do espírito possa se expressar corretamente no corpo físico. No caso em questão, temos um fator kármico que afeta o cérebro, mas sem que o espírito encarnado esteja desequilibrado psiquicamente, ou seja, sem que no plano espiritual ele esteja em desequilíbrio. Ele poderia estar, existem muitos casos onde a loucura também é espiritual, mas no caso dele a loucura é pelo processo da disfunção neurológica, vamos assim dizer, né? De uma disfunção que está colocada no cérebro. Ou seja, não há transtorno esquizofrênico espiritual, mas um desequilíbrio inerente à condição do encarnado. Vejam, você pegar o Alzheimer, por exemplo, é um quadro que ele é, de certa forma, ele não é que ele seja totalmente psicótico, mas ele acaba ficando parecido com um quadro psicótico, pelo menos ele é um quadro de desorganização mental. Por quê? Porque a pessoa ainda consegue fazer funcionar algumas áreas do seu cérebro, mas ela precisa recorrer ao banco de memória. É como a gente sempre coloca, né? Quando a gente faz aquele nosso diagramazinho bem simplificado do que seria o funcionamento da consciência encarnada, do ego, o que a gente coloca? Você tem um núcleo cognitivo, de inteligência, você tem um núcleo emocional, você tem um núcleo de memória dessa encarnação, uma memória de curto prazo, vamos assim chamar, né? E um núcleo decisório, de vontade. Só que toda vez que eu vou acionar o meu emocional ou vou acionar o meu cognitivo, independente da bagagem que eles tenham, já de evolução, eles têm que buscar informações na memória. E os nossos núcleos de memória, por exemplo, a gente tem importantes núcleos embaixo dos nossos hipocampos, dessas duas regiões que estão dentro do sistema límbico. Então, por exemplo, se o meu. Vejam, o nosso cérebro, toda vez que o nosso espírito vai pensar alguma coisa, esse pensamento é resultado de cognição e emoção, mas ele tem que buscar memória também. Aí, o reflexo disso no cérebro ocorre, por exemplo, no córtex nosso, de uma forma geral, córtex frontal, e o pré-frontal, que controla muito isso. Ora, se o córtex pré-frontal ele vai tomar uma decisão, tipo assim, ele está formando o pensamento para tomar uma decisão. Aí, quando ele vai buscar no banco de memória, ele tem que buscar essas informações, as nossas experiências. Ele não consegue acessar, porque é o que acontece muito no Alzheimer, né? Os neurônios na área de. É lógico que depois ele toma conta do cérebro todo, mas ele começa muito nessa área, embaixo do hipocampo. E essa área é uma área de memória importante. Não é a única, mas é uma das áreas mais importantes de memória que nós temos. Então, quando esses neurônios começam a ficar incapacitados de funcionamento, o Alzheimer primeiro ataca ali, a doença de Alzheimer. Então, aí você não consegue buscar informações na memória. Então, as suas ideias começam a ficar. Primeiro, você começa a ter dificuldade, você não consegue lembrar, né? Obviamente, o nome das pessoas, o que você está fazendo, onde você está. Depois você começa a criar
uma desorganização do pensamento, porque você perde as suas referências, né? Então, e perde referências emocionais também. O espírito não perdeu, mas o corpo perdeu, o cérebro perdeu. Então, por isso que os dois têm que funcionar numa sintonia, né? Num conjunto. Isso que é importante, a gente sempre entender, né, que estando encarnados, o processo de funcionamento de uma correta reencarnação, ela implica um instrumento adequado, que é o corpo físico, especialmente o cérebro. Eles têm que ser adequados. Se ele está defeituoso, entre aspas, vamos botar assim, o espírito não consegue se manifestar plenamente. Então, é o que acontece nas diversas formas de demência, senis, nos processos de Alzheimer, também nos processos de Parkinson, quando ele está muito avançado, né? No início não, mas depois que ele avança muito, ele começa também a ter déficits cognitivos, né? Importantes. Bom, 4.2. Quando o espírito do enfermo se desdobra, ainda que parcialmente, e esse desdobramento a gente tem que entender, gente, que é diário nosso. Nós nos desdobramos toda noite, praticamente. Podemos ir mais longe, podemos ficar mais perto do corpo. Mas uma coisa é certa, sempre que a gente se desdobra, a gente fica como se fosse um médium. Na verdade, em desdobramento, nós somos médiums, vamos assim dizer, como se fosse um médium. Só que o caso do médium, o que acontece no médium de psicofonia, de psicografia? Ele consegue trazer para o seu cérebro, pelo menos durante. Às vezes ele não se lembra disso depois do transe, né? Às vezes lembra, às vezes não lembra, depende. Mas independente dele lembrar ou não, o médium está trazendo para o cérebro as experiências que ele está tendo de comunicação, de visão, de percepção, de audição no plano espiritual, junto ao comunicante, né? O espírito está se comunicando com ele. Nós, em desdobramento, é a mesma coisa. A gente se desdobra levemente e começamos a entrar em contato com o plano espiritual. É onde nossos mentores podem encontrar, muitas vezes, mecanismos para comunicar a nós determinadas orientações. Por isso que é muito importante a nossa preparação antes de dormir, porque certamente nós iremos nos desdobrar durante algum tempo, com maior distância, menor distância, mas não importa, você pode estar do lado do seu corpo. É o suficiente para você estar em dois planos, no plano carnal, encarnado, você está ligado ao corpo físico pelos laços fluídicos, mas você está em contato com o plano espiritual. E da mesma forma que pode ser um mentor nosso, pode ser o nosso guia espiritual, também pode ser um obsessor. Se for um obsessor e ele tiver conhecimentos significativos, assim, e eles desenvolvem esses conhecimentos, essas técnicas, eles podem colocar determinados, digamos assim, vamos dizer, como se fossem. Às vezes, Manuel Filomeno usa esse termo plugs, né? Mas eu não acho muito adequado esse termo. Mas eles colocam induções nossas dentro da nossa mente que podem se manifestar durante o dia seguinte. A gente acorda, tal, daqui a pouco durante o dia você começa a sentir um mal-estar muito grande, uma sensação ruim, desejo de fazer um troço errado. Muitas das vezes é uma indução por obsessores. E porque eles dominam determinadas técnicas de hipnose. Na hipnose de um encarnado você consegue fazer isso. O hipnotizador, para uma pessoa que é hipnotizável, ele pode deixar um comando que só vai se manifestar daqui a 5, 6, 7 horas. E quando chegar naquela hora, o cérebro vai lá e manda a pessoa fazer aquilo, entendeu? Então, a nossa influência recebida durante o processo de desdobramento, ela tem uma importância muito grande. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E para quem é médium, aí é direto, né? Tanto no sono quanto fora dele, as influências são mais intensas. Para quem não é médium ostensivo, é só intuitivo, essa influência é maior mesmo durante o desdobramento. Mas não se iludam, porque todos nós ficamos sujeitos a um grande nível de influência. Então vamos lá. Quando o espírito do enfermo, desse rapaz aqui, se desdobra, ainda que parcialmente, entra em contato com o obsessor, que tenta lhe agredir e dominar de todas as formas. Assustado, o espírito retoma rapidamente ao corpo, e o choque produzido nessa chegada muito rápida e do medo que ele está trazendo com ele, incluído o desequilíbrio das monoaminas. Aí você tem assim, os neurotransmissores, neuromoduladores, né, como a dopamina, a serotonina. Aí você tem também a noradrenalina e tal. Tem vários, né, desses tipos das monoaminas. Leva a um estado de espasmos e convulsões, que são características de epilepsia, mas nesse caso o fenômeno é espiritual.
Então, a epilepsia dele não tem base neurológica. Se você fosse tentar identificar, digamos assim, descargas elétricas saindo dos lóbulos temporais em direção ao sistema límbico, ao hipotálamo, alguma área, você não vai achar essas descargas elétricas, porque o que está causando isso é a presença desse obsessor que desencadeia. Na epilepsia orgânica, neurológica, a gente vai ter esse fluxo de sinais, são muitas descargas elétricas disparadas pelos neurônios que produzem esse desequilíbrio completo do córtex motor, tá? De toda a área do córtex motor, afeta o hipotálamo, afetam várias áreas, né? Na epilepsia, mas não é o caso dele. O caso dele é realmente um processo de natureza espiritual. Na epilepsia, na esquizofrenia, ele tem um déficit de neurotransmissores, pode ser porque sem neurotransmissores, gente, nossos neurônios não se conversam, não transmitem informações, tá? Porque os nossos neurônios, eles não são ligadinhos um com o outro. Eles têm uma distânciazinha pequena entre um e outro. E o que faz com que ocorra, digamos, as descargas elétricas, digamos, de um neurônio para outro, que vão dar os sinais, são os neurotransmissores. Eles é que vão se conectar com essas células, axônio de um, dendrito do outro, sempre assim. São esses neurotransmissores. Então, a gente precisa que o nosso cérebro funcione como um todo integrado. Nós temos que ter várias áreas funcionando simultaneamente no nosso cérebro. E aí, o que acontece? Se a gente não tem determinadas monoaminas, que são essas que nós falamos, serotonina, dopamina, noradrenalina, todas essas, cada uma delas responde por determinados tipos de neurônios, né? Se você não tem elas, você inibe certas áreas do cérebro. Então, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina muito extraordinária que tem vários núcleos de funcionamento. E se você tira alguns desses núcleos, essa máquina começa a não funcionar direito. E é o que acontece em qualquer tipo de distúrbio, seja ele de neurose, de psicose, ou mesmo distúrbios, digamos assim, de natureza que não são de aflição mental, mas são neurológicas, como é o caso da própria epilepsia, né? A epilepsia não é uma neurose, não é uma psicose, ela pode estar associada a elas, mas ela não é. Ela é uma doença ou um transtorno, né? Porque ela é curável também, é um transtorno de natureza neurológica, tá? Bom, o paciente é fisiologicamente esquizofrênico, continuando aqui no 4.2. Mas do ponto de vista dos sintomas de epilepsia, essas são de natureza totalmente espirituais. Observemos que temos comentado sobre os transtornos mentais em espíritos e que esses desequilibram seus perispíritos. A energética perispiritual, certos núcleos e linhas de força do perispírito, que por sua vez desestruturam com o tempo o cérebro físico. Mas no caso em questão, lembramos que o espírito está lúcido, então possivelmente não existe esse nível de desequilíbrio perispiritual e, portanto, o surgimento da esquizofrenia fisiológica se dá pela escolha de um corpo físico com a genética propícia, ou seja, que contém os genes que predisponham ao desencadeamento futuro da esquizofrenia. Mas também, o que pode acontecer, eu não coloquei aqui, mas que pode acontecer também, é que a ação do obsessor sistematicamente vem a lesar o cérebro. Esse termo lesão, a gente tem que entender aqui também com certo cuidado, que pode ser só uma disfunção, tá? Não é que você cortou uma área do cérebro, que você teve um derrame ali, um AVC, por exemplo, que digamos assim, deixou uma área de neurônios todos mortos ali. Não é pode ser assim, mas não é exatamente assim necessariamente. Pode ser uma baixa energia de mitocôndrias de neurônios de uma determinada área. Se essas mitocôndrias não conseguem fazer o seu processamento normal de energia, de produção de energia para a célula, nesse caso neuronal, a célula dos neurônios, esses neurônios se tornam disfuncionais por essa falta de energia dentro deles, para que todo o metabolismo deles se processe. Isso nós vamos chamar de lesão. Vamos chamar de lesão aqui entre aspas, tá? Então, uma região do cérebro que tem baixo nível de energia, ela não funciona direito. Então, não precisou nem que houvesse um AVC ali, por exemplo, seja isquêmico, seja hemorrágico, né?
Não precisa nem ocorrer isso. Você tem, ou então você nem precisa ter uma baixa de dopamina, de serotonina, de noradrenalina. Às vezes só a baixa energia daqueles neurônios já cria uma disfunção. Aí que entra uma questão muito interessante, porque existem alguns estudos que mostram uma associação, e isso mostra para a gente a complexidade do nosso corpo e a complexidade desse processo de ligação espírito-matéria. Existem alguns estudos mostrando, nós já chegamos já a comentar isso, que existem umas correlações muito importantes entre transtornos metabólicos e transtornos mentais, tanto psicóticos quanto neuróticos, tá? Então, por exemplo, pessoas muito obesas têm um distúrbio metabólico, vamos dizer assim. Normalmente, nós vamos observar que quem é muito obeso não é que vai ter sempre, tá, gente? Quando a gente fala que tem uma correlação, significa que os dois aparecem juntos com frequência. Mas essa frequência pode ser 15, 20%, mas isso já é muito significativo. Você tem a pessoa com muita obesidade, ela vai ter tendência a ter transtorno, de natureza mental. Pessoa com cardiopatia tem a tendência de ter transtorno. Por exemplo, é muito comum você encontrar pessoas com depressão, transtorno e cardiopatia, pessoa com cardiopatia e depressão, né? Então, é muito comum isso. Então, por quê? Porque a cardiopatia vem de um transtorno metabólico, né? Você vai formar ateromas ali, por exemplo, dentro dos vasos sanguíneos do coração, que, por sua vez, são resultados de uma disfunção metabólica. Por exemplo, produção muito de, vamos dizer, de substâncias, de gorduras que se agregam nas paredes das triglicerídeos, o colesterol ruim, que se agregam nas paredes formando aqueles ateromas, eles são resultados de um problema metabólico. Então, essa questão, por exemplo, do coração, distúrbios cardíacos, de patologias cardíacas, com transtornos, especialmente os transtornos neuróticos, ele já é plenamente reconhecido na medicina, esse tipo de transtorno. Outro tipo de transtorno que acontece são os transtornos endócrinos, com problemas também relacionados a. Um exemplo bem claro é o problema que envolve a glândula. Essa glândula aqui que tem embaixo, que tem aqui no pescoço, é a hipotiroidismo, por exemplo. A tireoide, o hipotiroidismo está associado à depressão. Então, a gente observa que há um problema metabólico relacionado aos transtornos psicóticos e neuróticos. Então, por isso que esse estudo das mitocôndrias no cérebro é muito importante. Ora, se o meu perispírito é um campo de energia que se conecta a todas as células, e essas células também influenciam esse campo de energia do meu perispírito. O meu perispírito, por outro lado, ele é resultado do pensamento do meu espírito. O meu espírito atua sobre o fluido universal, formando o meu perispírito. E o meu perispírito, por sua vez, atua sobre o corpo físico. Ocorre esse movimento e o movimento inverso. O corpo físico atua sobre o perispírito manda essa informação para o espírito. Então é um caminho de mão dupla, certo? Que está acontecendo sempre. Nesse caso desse rapaz, como o espírito dele não é esquizofrênico, digamos, ele não tem uma psicose espiritual, ele não desequilibrou o seu perispírito dessa forma. Portanto, o perispírito não desequilibrou o funcionamento cerebral que levasse à esquizofrenia orgânica. O que levou então? Aí a gente tem duas hipóteses. A que eu coloquei aqui é aquela em que se escolhe a família ou o corpo que tenha os genes com traço para a esquizofrenia. Isso já é identificado, existe alguns genes que tendem a desencadear a esquizofrenia, um percentual. O outro caso que eu não coloquei aqui é que às vezes o teu corpo não tem essa disfunção, mas você tem uma ligação com esse obsessor que é tão forte e já te acompanha de muito tempo, que começa a desorganizar o cérebro, entendeu? A energética do desobsessor é tão grande, mas tão grande. Nesse caso, a gente viu, por exemplo, como é que ele está conectado com o obsidiado, que ele começa a desorganizar o cérebro do obsidiado e pode levar, sim, a uma disfunção cerebral, afetando, por exemplo, o funcionamento de mitocôndrias. É uma possibilidade que nós temos. Esse detalhamento também
no nível assim, mais de função metabólica e tudo mais, a gente não tem isso da espiritualidade ainda, mas eu acho que dentro de uns 20 anos, mais ou menos, 30 anos, provavelmente, aqui é um chute, tá, gente, que eu estou dando, provavelmente nós teremos informações mais detalhadas. Por exemplo, a gente teve muito material com a série Nosso Lar, muito material com a Joana de Ângeles, muito material com o Manuel Filomeno sobre esses problemas, né, que envolvem essas relações espírito-corpo físico, isso depois da codificação. E aí depois nós não tivemos mais tanto material. Daqui a um tempo, provavelmente nós teremos novos estudos que virão do plano espiritual, até para orientar mesmo os próprios médicos que vão talvez se tornar mais abertos um pouco a esse entendimento espiritual da natureza de muitas das doenças, né? E aí a gente vai ter mais informações. Por enquanto é um pouco especulativo, né, da nossa parte tentar entender isso, mas a gente sabe que há uma conexão forte, mente, ou melhor, espírito, perispírito, matéria. Matéria, perispírito, espírito. E o obsessor que entra nesse processo, desequilibrando num desses três pontos. Nesse caso aqui, ele já está agindo direto sobre o corpo físico com muita intensidade, tá? 4.3, a gente vai finalizar aqui, tá, gente? A gente não vai para o 5, não, senão vai ficar muito tarde. Hoje acabou que... É porque esse tópico aqui que a gente está estudando, ele é meio complicado. É mais complicado um pouco. Então, a gente também não adianta correr muito. E mais uma vez eu peço a vocês, se tiver dúvida, tem que ter dúvida. Se não tiver dúvida, é porque não prestou atenção. Porque é, a gente tem que ler dezenas de livros para tentar entender isso aqui. Então, obviamente, vai ter dúvidas. Vocês mandam para mim no WhatsApp, eu pergunto semana que vem, tá? Vamos ver o 4.3 aqui então. Obviamente que falamos em esquizofrenia fisiológica, mas a presença do obsessor devido à gravidade da obsessão que se apresenta como sendo de subjugação, tá? Nesse caso aqui, possessão ou subjugação, além do desencadeamento dos surtos epiléticos, também potencializa toda a sintomatologia da própria esquizofrenia. A presença do obsessor nessas circunstâncias relatadas no livro praticamente inviabiliza a terapêutica psiquiátrica se não houver tratamento da desobsessão. Só que nesse caso, o que que acontece? O obsessor ele está tão assim desorientado também, tá? O desejo dele de vingança é tão grande que nem se consegue conversar com ele. Vocês veem, por exemplo, o primeiro caso que nós vimos aqui nesse livro foi do Arcanjo, que o doutor Emir conseguiu conversar com o obsessor. Mas o obsessor ali estava lúcido dentro daquele processo, apesar do ódio dele, da raiva dele, ele estava lúcido. Nós vimos também no livro A Vida Continua o caso do Desidério, atuando sobre a Elisa, que ali, no caso, o Fantini começa a conversar com ele. Ele está, assim, um pouco desorientado, a gente diria que ele não está 100% normal, mas ele consegue conversar. Ele ainda está com um certo grau de lucidez, apesar de um pouco restrita por conta daquilo que a gente chama de monoideísmo, ou seja, a ideia fixa. Fica aquele círculo da ideia. Quando a gente fala ideia, eu estou falando a cognição e a emoção, tá, gente? O pensamento aqui como cognição e emoção. As duas coisas. Tanto a emoção fica aquela emoção de raiva que não para, e aquela cognição, aquela ideia que ele cria do momento, por exemplo, que ele fica pensando, o momento em que ele sofreu agressão, que a família dele foi morta, o que aconteceu, o que foi que gerou esse ódio dele no passado, ele não tira aquilo da mente dele. Então, como ele fica com aquilo circulando o tempo todo, é um processo assim, vamos dizer assim, é compulsivo aquilo, sabe? E aquilo a gente chama de monoideísmo, esse processo. É uma ideia única, uma ideia fixa, que fica o tempo todo. E muitas dessas obsessões acontecem isso, né? E aí, o que que acontece? Esse espírito, no caso desse aqui, ele está tão desorientado, ele ficou tanto tempo com ódio e cultivou de uma forma tão intensa que ele não adianta, você não vai conseguir conversar com ele. Então, o que você pode fazer é aplicar passes e durante o passe aplicado, diminui um pouquinho essa conexão com do obsessor e obsidiado. Fortalece-se um pouquinho com o passe, inclusive transmitindo fluido vital, a energia do obsidiado, mas ela só ajuda um pouco. Ela não consegue fazer essa separação,
Pelo menos nesse caso aqui não é possível, porque o obsessor está obstinado, ele não ouve que você vai tentar conversar com ele. Às vezes acontece isso, tá? O que vai separar os dois, conforme o Ximenes informa, é a desencarnação, que aí esse espírito finalmente vai receber, digamos, a carta de alforria dele, esse obsidiado, e o obsessor vai ficar preso ao corpo dele lá, na sepultura, ainda continuando achando que ele está ali. Tal nível de desequilíbrio desse obsessor, tá? Que também é merecedor da mesma misericórdia e compaixão, tá? É esse ponto que a gente sempre chama atenção, porque ele é um enfermo, os dois são enfermos. É enfermo o obsidiado, é enfermo o obsessor. Porém, no caso em questão, dada a ligação absoluta entre os dois e a própria demência que acomete o obsessor, o processo de desobsessão possivelmente não logrará êxito, o que significa que essa ligação tão dolorosa entre os dois e a continuidade das convulsões e os desgastes contínuos e lesões do cérebro do encarnado pela presença das energias deletérias, né, do obsessor, possivelmente levará à desencarnação do enfermo e aí finalmente a sua liberação. É claro que aqui estamos tratando de grave problema kármico, onde o Dr. Ximenes possui os estudos aprofundados do caso, que o permitem fazer essa afirmação, mas em muitas situações poderão ser obtidos diferentes graus de sucesso com as terapias conjuntas, acadêmica e espiritual. É porque nesse caso aqui, gente, tem que entender o seguinte: o Dr. Ximenes não está falando levianamente isso. Ah, vai ter que esperar a desencarnação. Não, é claro que já tentaram a desobsessão o convencimento do obsessor. Mas certamente as tentativas já foram infrutíferas. O obsessor não aceita, ele não consegue ouvir. Ele está num estado de demência mesmo. Ele só vê o obsidiado. É o único objeto de. Ele não vê mais nada em torno dele. Ele está cego para as outras coisas. Ele está surdo e cego para as outras coisas. Ele só vê o obsidiado. Então, com certeza já se tentou no plano espiritual fazer esse processo, talvez até mesmo ali com o doutor Emir, e não se consegue obter ou ele já recebeu informação das tentativas anteriores, ele já tem conhecimento do caso, ele já tem toda a anamnese desse processo ali. Acontece que aí, por isso que ele está falando isso, entendeu? Agora, nunca chegaria, você vai tentar assim dizer, ah, não, mas esse espírito não adianta de tentar, porque isso não vai dar certo. Não, isso não acontece, eles tentam. Eles vão sempre tentar doutrinar essa entidade, porque é importante que haja esse entendimento das duas partes. Só que, às vezes, se essa entidade não permite e o grau de culpa do obsidiado é muito grande, não há como separar esse processo. Nesse caso, especificamente, por todas as informações que ele reuniu, por todas as tentativas já feitas, mas essas informações que ele possui, já é indicado para ele que só a desencarnação mesmo propiciará a separação desses dois. Mas aqui, gente, é um caso extremo também, tá? Normalmente, se consegue resultados. Às vezes demora, né? Às vezes é demorado esse processo. Não é uma coisa que vai chegar, vai fazer uma reunião de desobsessão e aquela entidade vai se convencer, às vezes vai levar tempo. Precisa que o obsidiado também vá se modificando, né? Vá modificando o comportamento dele, e aí vai se conseguir chegar a um resultado bom, né? Pode demorar algum tempo, mas normalmente se consegue chegar. Esse caso aqui é um caso extremo, tá? Mas, infelizmente, acontece. A gente vê muitas situações desse tipo também, tá? Bom, muito bem. Então, gente, nós vamos pausar aqui e fazer a nossa oração de encerramento, tá? E mais uma vez, gente, se tem dúvidas, anotem, mandem para mim por Zap, ou então perguntem na semana que vem, tá? Não deixem acumular muita dúvida, não, porque a dúvida de vocês certamente será a dúvida de outros colegas, né? Das colegas, dos colegas aí da reunião, né? E também as dúvidas, quando chegam para a gente, às vezes eu vou ter que pesquisar. E quando eu pesquiso, eu também estou aprendendo, né? Que às vezes é uma coisa que eu também não pensei. Então, não fiquem guardando dúvidas. Se é uma coisa que está incomodando vocês, falem aqui na reunião, ou na próxima, ou então pelo WhatsApp, tá? Para a gente poder ter o maior grau de esclarecimento possível.